Olá pessoal, é um prazer comunicar que o Acorda Rio já fez 2 anos. Somos um movimento apartidário que não discute ideologias, e sim resultados objetivos, frutos de estudos e planejamentos com ética e transparência, para beneficiar toda a sociedade, resgatar a moralidade e a democracia participativa. Críticas fundamentadas expõem mazelas e denunciam falácias acobertadas. Por exemplo, o ciclo virtuoso que o Rio estaria midiaticamente vivendo foi desmascarado num único artigo, passando de ruidosas comemorações a um silêncio fúnebre, sendo que, por mero acaso, seu mentor, o secretário de Desenvolvimento Econômico, demitiu-se e não se toca mais nesse assunto. Qual não foi a nossa surpresa que, depois de ser eleito com 64% de aprovação, segundo aquela mídia, ou 44,4% matematicamente falando, o prefeito do Rio deu uma declaração bombástica, que o Brasil já perdeu a chance de se destacar no cenário mundial com a realização da Copa do Mundo e não pode perder essa chance com os Jogos Olímpicos de 2016. Ou seja, que os eventos são importantes para que o Brasil mostre que conta com capacidade de planejamento e que é o local onde vale a pena investir. Ué, mas cadê o planejamento do Rio? Fazer obra é uma coisa. Revitalizar a economia do Rio e torná-lo atraente para investidores é outra completamente diferente. E isso não está sendo sequer objetivado. É incrível apontarmos solução lógica, reconhecida pelos secretários de desenvolvimento, que, no entanto, inexplicavelmente, travam sua aplicação na combalida economia carioca, notoriamente destruída por mais de meio século de descalabros administrativos. Por isso é que 82,3% de todas as prefeituras do Brasil não pagam sequer 20% de suas folhas. Será que os nossos interesses são os mesmos desses secretários? Nessas eleições, discutiram-se milícias e os problemas insolúveis de sempre dos serviços públicos. Como se essas consequências não se originassem da mesma causa. Como ignorar que o fator determinante do rumo da história é a economia? Mais de 1/3 anulou ou votou em branco, porque não se empolgou com as propostas, já que, obviamente, a prefeitura não tem verba para concretizá-las. Sabendo disso, por que ninguém abordou a revitalização da economia? Se toma claro da falta de sintonia das atuais lideranças com a realidade, já que políticos vivem em outro mundo, midiático, de preferência com um guardanapo na cabeça. Essas recentes obras públicas, catapultadas pelos eventos mundiais, comprovadamente só produzirão, supostamente, belas comissões e elefantes brancos, como no Pan-Americano, e deixarão dívidas colossais, tanto que a prefeitura se recusa a mostrar as suas contas deliberadamente. Bilhões estão sendo desperdiçados em ações que não têm respaldo, estudos, planejamento ou o menor respeito com o contribuinte, como no Maracanã, que tinha duas opções: o modelo alemão do Allianz Arena, um sucesso que já está dando lucro, ou o sul-africano, que produz belas comissões e depois é arrendado a preço de banana, ignorando-se o rombo público, como no Engenhão. Qual dos dois modelos foi selecionado para torrar até 1 bilhão em dinheiro do Estado? O que não tem compromisso com as contas públicas? Já que todas as escolhas supostamente seguem esse raciocínio, passou da hora de nos unirmos para impedir que administradores desinteressados arruinem o nosso futuro. Como pagar a futura conta bilionária se nenhum dos investimentos notoriamente dará retorno, sendo que os de mobilidade urbana já terão que ser refeitos porque estão obsoletos na inauguração? Que vergonha, pessoal! Se hoje o segundo maior PIB do Brasil não tem verba para aumentar o funcionalismo, os mais baixos salários do Brasil, e nem para triplicar o número de CTIs, entre outras prioridades básicas, como ficaremos pós-eventos com a chegada da conta e o término das obras, o que desempregará pesadamente, arrastando as micro e pequenas empresas periféricas, já que não há obras planejadas para remanejar esse pessoal. Teremos futuro pós-2016? Sabendo-se disso, será que o Rio pode perder uma chance única de se reinventar como outras cidades
que tinham problemas iguais ou piores do que os nossos e que hoje são economias exemplares? Elas tinham um planejamento de curto, médio e longo prazo, interligando suas coletividades, metas críveis e, coincidentemente, a mesma âncora, o turismo, que é a maior indústria do mundo, movimenta todos os setores simultaneamente, tanto que em cada 10 empregos é responsável direta por mais de um, sem contar os indiretos. Sendo que, curiosamente, possuímos a maior vocação natural do planeta. Se nada no mundo funciona sem planejamento econômico, por que os governantes recusam a planejar o nosso futuro? Acorda, Rio! Temos que nos unir e mudar isso. Com pressão, tudo funciona. Daí o nome da forma de governo ser democracia. Os melhores serviços prestados no mundo, curiosamente, estão localizados em lugares turísticos. Não é mera coincidência, e sim um conceito que o setor tem que apresentar, até porque tudo é turismo, o maior responsável por criar e desenvolver mercados internos fortes, a indústria criativa e mais de uma centena de segmentos, além de divulgar produtos e serviços locais, criar ambientes propícios à proliferação de centenas de milhares de micro e pequenas empresas, atraindo fábricas e indústria ao seu entorno para atender a demanda de visitantes que querem consumir, divertindo-se em suas férias. Será que podemos perder tais benefícios porque os administradores não têm a menor preocupação com o nosso futuro, já que o deles, supostamente, está garantido? Será que o Rio pode desprezar uma injeção anual de bilhões de dólares, adubando sua arrecadação para permitir que toda a infraestrutura seja refeita em cima de estudos técnicos, que levem a planejamentos e metas críveis, gerando milhões de novos empregos, com valor agregado, incluindo socialmente todos os seus moradores, tornando a cidade a vanguarda mundial, com uma qualidade de vida ímpar em todos os sentidos, acabando com a violência? Por que não implantar um conceito que jamais será suplantado em todo o mundo e que apresenta atrativos para que o concorridíssimo setor internacional de serviços aqui se estabeleça, para que ostentemos um conjunto imbatível de atrações, onde o nosso visitante se enriquecerá culturalmente, inovadoramente, de acordo com o seu perfil individual, dentro de um leque de opções infindável, aprendendo sobre assuntos que lhes interessam, enquanto se divertem consumindo. Em todos os lugares do mundo onde o turismo foi utilizado como instrumento de transformação, o resultado se deu no curtíssimo prazo. Imagine aqui que, segundo o Plano Maravilha, o primeiro e único estudo realizado, temos condições de multiplicar os atuais números por 30 vezes. Cadê o planejamento para isso? Tudo isso pode acontecer em cima de dois pontos onde estão sendo cometidos erros espantosos, sem qualquer estudo de viabilidade, como é praxe na administração pública carioca, né? Um dos legados olímpicos seria um Centro de Convenções Internacional, CCI, no Canal do Mangue, anunciado com toda a pompa. Um absurdo total, confesso para o seu idealizador, que o Ministério Público embargou por irregularidades, mandando devolver tudo, exigindo nova licitação, embora aquela mídia não toque no assunto. O turista de negócio é disputado a tapa no mercado, por ter o maior gasto médio mundial, da ordem de $505. E sabe exatamente o que quer: um ambiente onde tudo seja facilitado, privilegiando conforto e qualidade de vida, com diversão e encantamento. É esse conceito melhorado que traremos para o Rio, arrasando a concorrência, como Barcelona e Singapura, pequenas cidades que o usaram para, do nada, ultrapassar polos turísticos renomados como Madrid, Londres, Roma e concorrer com Paris e Viena. Entenda a importância do modelo. Enquanto na Europa o preço dos imóveis despencou, qualquer venda em Barcelona é imediata, por preços de antes da crise, sendo que a atividade turística é responsável por cerca de 50% do PIB catalão, embora isso não seja admitido abertamente. Podemos desperdiçar um planejamento desses? Mesmo com essa tenebrosa crise mundial, o turismo cresce a um ritmo acima de 4% ao ano. E em 2012 foi quebrada a barreira de mais de 1 milhão de viagens internacionais. Nova York tinha planejado receber 50 milhões de visitantes em 2015, mas em 2011
já tinha ultrapassado isso em 900 mil pessoas, que lá gastaram 34,2 bilhões de dólares, movimentando mais 48 bilhões e meio de dólares e alavancando espetacularmente o mercado de trabalho. Ou seja, por ano é atirado na economia de Nova York cerca de 1 bilhão do município do Rio. Por que desprezar essa atividade se com ela, em uma década, o Rio passará a ser outra megalópole, resolvendo todos os seus gargalos e problemas infraestruturais através de uma sociedade que se uniu para se reinventar, participando ativamente de uma democracia carioca que influenciará todo o Brasil. Apresentei esse projeto em 2007 ao antigo diretor da EBX, Duarte Batista. Estávamos disputando o melhor lugar, segundo sua declaração. Perguntei, o melhor projeto ganha? Ele falou que sim, e comecei a explanação até ser interrompido porque, segundo ele, havia uma falha nos dados. Como são todos oficiais, questionei o que era e fui informado que ele estava trabalhando com a pesquisa da Associação Brasileira de Indústria Hoteleira, Rio de Janeiro, onde venderia o seu passeio pela Baía de Guanabara através do Trio Maravilha, Corcovado, Pão de Açúcar e os passeios na Baía de Guanabara no Pink Fleet. E agora? O que fazer? Pegar as coisas e ir embora? Estou contando isso porque é uma situação que acontece muito, já que no Brasil o turismo ainda não é levado a sério. Exatamente por isso, pesquiso o assunto diariamente para poder contornar com total segurança afirmações que não correspondem aos fatos. Imagine, mostrar ele, sem melindrá-lo, que na época anunciava um planejamento para comprar mais 2 barcos em 2009, tamanha expectativa de sucesso do passeio, que aquilo, infelizmente, não se concretizaria, porque a permanência média do turista era de apenas 2 diárias, e que as outras atrações eram badaladíssimas há décadas, e que mesmo com todo o sucesso potencial, isso não se realizaria. Ele ficou contrariado, mas fomos até o fim da reunião, quando então, ele entusiasmadíssimo, me pediu o contrato de sigilo para assinar, porque o projeto era perfeito para revitalizar a economia do Rio de Janeiro e desapareceu. Curiosamente, a promessa de campanha do país em 2007, logo após o nosso encontro, incluía o Centro de Convenção Internacional na Marina da Glória, que casualmente foi incorporada pelo EIC, junto com o Hotel Glória, entre outras ações na área. Como obviamente não expliquei tudo, eles ficaram com esse prejuízo bilionário nas mãos, porque não sabiam a importância do conceito a ser implementado. Reparem que cometeriam o mesmo tipo de erro do Rio Centro e da Cidade Nova, que sabidamente não funcionam, tanto que perdemos um posto que sempre foi nosso, o de maior receptor de eventos internacionais da América Latina, pasmem, para São Paulo. Além do que, é necessário mostrar que com o Centro de Convenção Internacional, planejado para unir toda a sociedade, todos ganharão e muito, principalmente em todos os sentidos da qualidade de vida, o que garantirá o sucesso da empreitada e que eles não se preocuparem em fazer. O Pink Fleet e seus planos foram esquecidos. O barco está à venda sem comprador, mesmo destino que terá a marina se a economia não for revitalizada. Já viram as marinas das economias que funcionam? Vivem lotadas, enquanto aqui... Detalhe, se estivéssemos trabalhando juntos, o Rio hoje já seria uma potência turística a caminho do paraíso da qualidade de vida. E o Pink Fleet venderia mais do que o Bateau Mouche de Paris, de onde copiar a ideia. Por essas e por outras, não podemos permitir que, ao invés de levar desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental a todo o Rio, incluindo socialmente subúrbios, periferias e comunidades, numa qualidade de vida única e em todos os sentidos, seja feita uma especulação imobiliária predadora que foi proibida aonde foi aplicada, tamanha sua rejeição e onde somente um pequeno grupo lucrará. O tal Porto Maravilha é um escândalo só, pois não tem custos definidos, o dinheiro das CEPACs não solucionará os gargalos de décadas, sendo desperdiçado uma maquiagem que trocará o 6 pelo meia dúzia, não apresentando um planejamento que beneficie a cidade. Muito nos envergonhará pela injustiça social que está sendo cometida, a revelia das leis, com ações imobiliárias criminosas escondidas por aquela mídia sustentada a peso de ouro. Sendo que, além de não revitalizar a nossa combalida economia, liquidará com qualquer perspectiva de futuro
e ainda acabará com o mínimo de qualidade de vida existente ao pretender fazer 5.000 edificações, a maioria de 50 andares, no principal corredor de trânsito da cidade, que hoje já se encontra completamente engarrafado. Socorro! Se hoje já está péssimo, colocar pelo menos 2 milhões de pessoas a mais ali será o caos total. É o nosso futuro que está em jogo. Acorda, Rio! Repare que em todos os lugares do mundo onde houve revitalização da área portuária, ela foi voltada para o turismo. Por que aqui não se tem essa mesma consciência, já que a atividade levaria desenvolvimento para toda a cidade, revitalizando a economia? Eduardo Paz, comparemos as opções e que vença melhor, senão você será conhecido como o prefeito que desperdiçou uma chance única de reinventar o Rio. Como explicar que, inexplicavelmente, um projeto que une toda a sociedade e leva o Rio à vanguarda mundial em curto prazo, resolvendo comprovadamente seus problemas socioeconômicos, culturais e ambientais, através de um sólido planejamento e com a melhor âncora do mundo, surpreendentemente não está sendo feito. Por quê? Pessoal, chega de morar atrás de grades, sem qualidade de vida, com medo de sair de casa, além de pagar os maiores impostos do mundo e receber em troca os piores e mais caros serviços públicos e privados do planeta. Acorda, Rio, vamos nos unir e vencer essa batalha. Compartilhe essa ideia. É o nosso futuro que está em jogo. Afinal, o que você irá contar para os seus filhos e netos? Acorda, Rio, porque unidos faremos o Rio dos nossos sonhos e não o desses especuladores. Acorda, Rio!